O Jardim Secreto capítulo 6. Houve alguém chorando. Na manhã seguinte, Mary acordou ainda pensando no estranho choro que ouvira durante a noite. Por mais que os empregados insistissem que tudo não passava do vento atravessando os longos corredores da mansão, ela tinha certeza do que escutara. Alguém havia chorado, e não parecia ser um adulto. Enquanto tomava café da manhã, observou atentamente as pessoas ao seu redor. A senhora Medlock mantinha sua expressão séria de sempre. Martha realizava suas tarefas normalmente. Nenhum deles parecia disposto a comentar sobre o assunto. No entanto, a curiosidade de Mary aumentava a cada momento. Depois do café da manhã, Martha apareceu para ajudá-la. "Você dormiu bem?" perguntou ela. Mary hesitou por alguns segundos. "Ouvi o choro novamente durante a noite", respondeu. "Tenho certeza de que havia uma criança chorando." Martha parou o que estava fazendo. Por um breve instante, pareceu desconfortável. "Você não deveria pensar muito nisso, senhorita Mary", disse ela suavemente. "Mas existe alguém aqui?" insistiu Mary. Martha desviou o olhar. Misselthwaite Manor é uma casa muito grande. Existem muitas coisas que nem sempre entendemos. A resposta não satisfez Mary, mas percebeu que insistir não a levaria a lugar algum. Decidiu então sair para caminhar. Desde que começara a explorar os jardins e a charneca, sentia-se mais forte e menos irritada. O ar fresco parecia renovar suas energias. Enquanto caminhava pelos jardins, avistou novamente Ben Weatherstaff trabalhando próximo aos canteiros. O velho jardineiro parecia tão sério quanto sempre, mas o pequeno tordo de peito vermelho estava ali, saltitando próximo a ele. Mary aproximou-se devagar. O passarinho observou-a atentamente antes de pousar em um galho próximo. "Parece que ele gosta de você", comentou Ben. Mary ficou satisfeita ao ouvir aquilo. "Eu gosto dele também", respondeu. Ben assentiu lentamente. Os animais costumam perceber coisas que as pessoas ignoram. Mary pensou nas palavras do jardineiro. Talvez fosse verdade. Talvez existissem segredos escondidos naquela casa que apenas os mais atentos conseguiam perceber. Continuando sua caminhada, aproximou-se novamente do jardim cercado por muros. As altas paredes permaneciam cobertas por era. Não havia nenhuma porta visível, nenhuma passagem. Mesmo assim, Mary não conseguia afastar a sensação de que aquele lugar escondia algo importante. Enquanto observava o jardim, ouviu o canto familiar do tordo. O pequeno pássaro pousou próximo a ela e começou a saltar pelo gramado. Mary decidiu segui-lo por alguns instantes. Enquanto caminhava, sentiu algo diferente sob seus pés. Parou imediatamente. No chão, parcialmente escondido pela terra e pelas folhas secas, havia um objeto metálico. Curiosa, abaixou-se e o pegou. Era uma chave antiga. Mary limpou cuidadosamente a sujeira acumulada. Seu coração acelerou. Seria possível? Aquela chave poderia pertencer ao jardim secreto? Ela segurou o objeto firmemente. Uma mistura de empolgação e expectativa tomou conta dela. Durante dias, o mistério daquele jardim havia ocupado seus pensamentos. Agora, talvez estivesse diante da primeira pista importante. O tordo continuava próximo, como se acompanhasse silenciosamente aquela descoberta. Mary sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma alegria genuína. Guardou cuidadosamente a chave no bolso do casaco. Sabia que precisava descobrir se realmente abria a porta do jardim escondido. Enquanto retornava à mansão, percebeu o quanto havia mudado desde sua chegada. Já não passava os dias reclamando ou exigindo atenção. Agora, existiam mistérios a serem solucionados, lugares para explorar, pessoas interessantes para conhecer. Naquela noite, ao deitar-se para dormir, Mary segurou a chave escondida sob o travesseiro. Ainda havia perguntas sem respostas. Quem era a criança que chorava pelos corredores? Onde estava a entrada do jardim secreto? E o que encontraria quando finalmente conseguisse entrar naquele lugar esquecido pelo tempo? Com esses pensamentos, fechou os olhos. Sem perceber, uma nova aventura estava prestes a começar. E o jardim secreto, silenciosamente, aguardava sua chegada. O Jardim Secreto, capítulo 7. A chave do jardim. Mary acordou naquela manhã com um pensamento ocupando completamente sua mente. A chave.
A antiga chave encontrada próxima ao jardim cercado por muros permanecia escondida em segurança. Desde o momento em que a descobrira, inúmeras perguntas surgiam em seus pensamentos. Seria realmente a chave do jardim secreto? E, se fosse, onde estaria a porta? Após o café da manhã, mal conseguiu esperar para sair da mansão. Vestiu seu casaco e caminhou rapidamente em direção aos jardins. O vento soprava suavemente sobre a charneca, e o céu cinzento parecia menos sombrio do que nos primeiros dias em Misselthwaite Manor. Ao se aproximar do jardim murado, Mary diminuiu o passo. Segurou firmemente a chave dentro do bolso. Seu coração batia mais rápido. Ela começou a caminhar lentamente ao redor do muro coberto por era. Observava cada detalhe. Procurava qualquer sinal de uma entrada escondida. Por várias vezes, afastou cuidadosamente os galhos e as folhas que cresciam sobre as antigas pedras. Mas não encontrou nada. A frustração começou a surgir. Talvez a chave não tivesse relação com o jardim. Talvez fosse apenas uma chave antiga esquecida naquele lugar. Ainda assim, algo dentro dela dizia para não desistir. Enquanto continuava procurando, ouviu um canto familiar. Era o pequeno tordo de peito vermelho. O pássaro pousou próximo dela, inclinando a cabeça como se observasse atentamente seus movimentos. Mary sorriu. "Você sabe onde fica a porta?" perguntou em tom brincalhão. O tordo saltou pelo gramado e voou até uma área próxima ao muro. Curiosa, Mary decidiu segui-lo. Ao se aproximar, percebeu que alguns ramos de era moviam-se suavemente com o vento. Sem saber exatamente por quê, afastou cuidadosamente as folhas. Então parou imóvel. Ali, quase completamente escondida pela vegetação, estava uma porta antiga de madeira. Por alguns instantes, Mary mal conseguiu respirar. Ela havia encontrado a entrada. Com mãos trêmulas, retirou a chave do bolso. Observou a fechadura antiga coberta pelo desgaste do tempo. Lentamente, inseriu a chave. Por um breve instante, temeu que não funcionasse. Mas então ouviu um pequeno clique. A fechadura havia se aberto. Mary permaneceu parada, tomada pela emoção. Durante 10 anos, aquele jardim permanecera fechado. Ninguém havia entrado. Ninguém conhecia seus segredos. Com cuidado, empurrou a porta. As dobradiças rangeram suavemente. E, pela primeira vez, Mary entrou no jardim secreto. O local parecia adormecido. Galhos antigos se entrelaçavam pelos caminhos. Roseiras cresciam desordenadamente. A vegetação havia tomado conta de muitos espaços. Apesar disso, Mary percebeu algo especial naquele lugar. Mesmo após anos de abandono, existiam sinais de vida. Pequenos brotos surgiam entre a terra. Algumas plantas começavam lentamente a despertar. O jardim não estava morto. Estava apenas esperando. Mary caminhou devagar pelos caminhos escondidos. Sentia uma felicidade que jamais havia experimentado antes. Aquele lugar pertencia apenas a ela. Era um segredo. Seu segredo. Enquanto explorava o jardim, imaginou como deveria ter sido anos atrás, cheio de flores coloridas e aromas suaves. Perguntou-se quem cuidara daquele espaço. E por que ele havia sido fechado por tanto tempo. Mas, naquele momento, as respostas não importavam. O simples fato de estar ali já era suficiente. Sentou-se próxima a uma das árvores antigas e observou tudo ao seu redor. Pela primeira vez desde que chegara à Inglaterra, sentiu-se verdadeiramente feliz. Não estava pensando na solidão, nem nos corredores silenciosos da mansão, nem no estranho choro ouvido durante a noite. Pensava apenas naquele jardim escondido, na paz que sentia ao estar ali, e na possibilidade de devolver vida àquele lugar esquecido. Antes de partir, olhou novamente para o jardim. Sabia que voltaria. Muitas vezes, guardou cuidadosamente a chave em seu bolso. Fechou a porta atrás de si. E prometeu manter o segredo. Enquanto caminhava de volta para Misselthwaite Manor, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Sem perceber, o jardim secreto começava a transformar não apenas a paisagem ao seu redor, mas também o seu próprio coração. E aquela seria apenas a primeira de muitas mudanças extraordinárias que ainda estavam por vir. Na manhã seguinte, Mary acordou com uma sensação diferente. Pela primeira vez desde que chegara a Misselthwaite Manor, havia algo que a deixava animada para começar o dia. O jardim secreto.
O segredo que agora carregava consigo parecia tornar tudo mais interessante. Após o café da manhã, esperou ansiosamente pelo momento de sair da mansão. Assim que teve a oportunidade, vestiu seu casaco e caminhou rapidamente em direção ao jardim escondido. Ao chegar à antiga porta coberta pela era, retirou cuidadosamente a chave do bolso. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém a observava. Em seguida, abriu a porta e entrou. O jardim permanecia silencioso e tranquilo. A brisa suave balançava os galhos das árvores adormecidas pelo inverno. Apesar da aparência abandonada, Mary conseguia perceber sinais de vida surgindo lentamente. Pequenos brotos verdes apareciam entre a terra escura. As roseiras antigas pareciam esperar pacientemente pela chegada da primavera. Enquanto caminhava pelos caminhos do jardim, ouviu um canto familiar. Era o pequeno tordo de peito vermelho. O pássaro pousou em um galho próximo e começou a cantar alegremente. Mary sorriu. Acho que você foi quem me mostrou o caminho até aqui, disse suavemente. O tordo inclinou a cabeça, como se compreendesse suas palavras. Pela primeira vez em sua vida, Mary sentia uma conexão verdadeira com outro ser vivo. Ela passou a explorar cuidadosamente cada canto do jardim. Observava as plantas, examinava os galhos secos, tentava imaginar como aquele lugar deveria ter sido anos antes. Enquanto caminhava, percebeu que muitas ervas daninhas haviam tomado conta dos canteiros. Talvez o jardim precisasse de cuidados. A ideia despertou algo novo dentro dela. Queria ajudar. Queria devolver vida àquele lugar esquecido. Sentou-se próxima a uma árvore antiga e observou o tordo procurar pequenos alimentos entre a grama. O pássaro parecia completamente à vontade em sua companhia. Aquilo a deixava feliz. Após algum tempo, deixou o jardim e retornou à mansão. Durante o almoço, encontrou Marta organizando algumas tarefas. Você parece mais corado ultimamente, comentou Marta com um sorriso. O ar da charneca está lhe fazendo bem. Mary hesitou por alguns instantes. Queria compartilhar seu segredo, mas decidiu permanecer em silêncio. Ainda não estava pronta para revelar a existência do jardim. Em vez disso, fez outra pergunta. Marta, seu irmão Deacon realmente consegue fazer amizade com os animais? Os olhos de Marta se iluminaram. Claro que sim. Os pássaros se aproximam dele sem medo. Os coelhos o seguem pela charneca. Até as raposas parecem confiar nele. Mary ouviu atentamente. Ele gosta muito de plantas também, continuou Marta. Conhece tudo sobre flores, sementes e jardins. A curiosidade de Mary aumentou. Talvez Deacon pudesse ajudá-la a cuidar do jardim secreto. Mas ainda não sabia se deveria confiar esse segredo a alguém. Mais tarde, voltou a pensar nas mudanças que estavam acontecendo dentro dela. Quando chegara à Inglaterra, sentia apenas tristeza e irritação. Agora, existiam coisas que despertavam seu interesse. O jardim, o tordo, as histórias sobre Deacon. Pela primeira vez, sentia vontade de aprender. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, lembrou-se do pequeno pássaro que a guiara até a porta escondida. Sem ele, talvez jamais tivesse encontrado o jardim secreto. Talvez algumas amizades surgissem das formas mais inesperadas. Fechando os olhos, Mary percebeu que já não se sentia tão sozinha. Havia descoberto um lugar especial. Um espaço cheio de possibilidades. E, assim como o jardim começava lentamente a despertar após anos de abandono, algo novo também florescia dentro dela. A menina solitária e mal-humorada estava mudando. Passo a passo, dia após dia. Capítulo 9. O pássaro mais estranho. Na manhã seguinte, Mary acordou ansiosa para voltar ao jardim secreto. Desde que encontrara a chave escondida e descobrira a porta oculta entre a era, sua vida parecia diferente. Havia algo especial esperando por ela além dos corredores silenciosos de Misselthwaite Manor. Após o café da manhã, saiu rapidamente da mansão e seguiu pelo caminho que já conhecia tão bem. Ao chegar ao muro coberto de eras, retirou cuidadosamente a chave do bolso e abriu a porta. Assim que entrou, sentiu novamente a paz que aquele lugar lhe proporcionava. O jardim permanecia silencioso e cheio de mistérios. Embora muitas plantas ainda parecessem adormecidas pelo inverno, Mary conseguia perceber sinais de vida surgindo lentamente. Enquanto caminhava pelos antigos canteiros, ouviu um canto familiar.
Era o pequeno tordo de peito vermelho. O pássaro pousou em um galho próximo e começou a observá-la atentamente. Mary sorriu. Você voltou, disse suavemente. O tordo inclinou a cabeça, como se estivesse respondendo. Depois, desceu até o chão e começou a saltar de um lado para o outro, emitindo pequenos sons alegres. Mary o observava encantada. Nunca havia conhecido um pássaro tão confiante na presença humana. Ele não demonstrava medo. Parecia tratá-la como uma amiga. A menina sentou-se próxima a uma árvore antiga e continuou observando os movimentos do pequeno visitante. Enquanto isso, começou a perceber quantas ervas daninhas ocupavam o espaço do jardim. Se aquele lugar voltasse a florescer, precisaria de cuidados. A ideia despertou nela um sentimento inesperado. Desejava ajudar. Queria participar da transformação daquele espaço esquecido. Enquanto refletia sobre isso, lembrou-se das histórias que Marta havia contado sobre Deacon. Seu irmão conhecia profundamente a natureza. Sabia lidar com plantas, e possuía uma relação especial com os animais. Talvez ele pudesse ajudá-la, mas compartilhar o segredo do jardim exigia confiança. Mary ainda não tinha certeza se estava pronta para isso. Depois de passar algum tempo explorando o jardim, decidiu retornar à mansão. No caminho, encontrou Marta. O que você tem feito lá fora? Perguntou a criada, sorrindo ao notar o aspecto saudável de Mary. Apenas caminhando, respondeu ela. Marta pareceu satisfeita. Está ficando mais forte, comentou. O ar da charneca faz milagres. Mais tarde, durante a conversa, Mary voltou a perguntar sobre Deacon. Ele realmente consegue atrair animais selvagens? Marta riu. Você precisaria ver para acreditar. Os pássaros pousam em seus ombros. Os cordeiros o seguem pelos campos. Até os esquilos parecem gostar dele. Mary escutava fascinada. Nunca imaginara que alguém pudesse viver em tamanha harmonia com a natureza. Naquela noite, enquanto descansava em seu quarto, pensou novamente no tordo de peito vermelho. Talvez ele tivesse sido seu primeiro amigo na Inglaterra. Sem o pequeno pássaro, talvez nunca tivesse encontrado a porta escondida. Talvez o jardim continuasse sendo apenas um mistério distante. Pela primeira vez em muito tempo, Mary compreendeu que algumas das coisas mais importantes da vida surgem de maneira inesperada. Uma caminhada despretensiosa, um pássaro curioso, uma chave esquecida, pequenos acontecimentos capazes de mudar completamente uma história. Ao fechar os olhos para dormir, sentiu-se grata. A menina que havia chegado à Inglaterra triste, solitária e irritada estava lentamente desaparecendo. Em seu lugar, surgia alguém mais curioso, mais gentil, mais aberta às descobertas, e o jardim secreto continuava silenciosamente realizando sua magia. Uma magia feita de amizade, esperança e renovação. A jornada de Mary estava apenas começando. E muitas surpresas ainda a aguardavam entre os antigos muros daquele lugar extraordinário. Capítulo 10 DICKON. Na manhã seguinte, Mary acordou pensando no jardim secreto e nas histórias que Marta havia contado sobre seu irmão Deacon. A ideia de conhecer alguém que compreendia tão bem a natureza despertava sua curiosidade. Depois do café da manhã, Marta entrou no quarto trazendo algumas tarefas para realizar. Mary aproveitou a oportunidade. Marta, será que algum dia eu poderia conhecer seu irmão Deacon? Perguntou. O rosto de Marta iluminou-se imediatamente. Tenho certeza de que ele gostaria de conhecê-la, respondeu com entusiasmo. Deacon é muito gentil. Ele passa grande parte do tempo ao ar livre, cuidando dos animais e explorando a charneca. Mary ficou pensativa. Talvez Deacon fosse exatamente a pessoa que poderia ajudá-la a cuidar do jardim secreto. Mais tarde, saiu para caminhar pelos jardins da propriedade. O vento suave carregava o aroma fresco da terra úmida, e pequenos sinais da primavera começavam a surgir. Ao se aproximar do jardim secreto, abriu cuidadosamente a porta escondida pela era. Assim que entrou, sentiu novamente aquela sensação de paz. O jardim parecia despertar lentamente após anos de abandono. Algumas plantas começavam a brotar. Pequenos sinais de vida surgiam por toda parte. Enquanto observava o jardim, ouviu vozes ao longe. Curiosa, saiu novamente e caminhou pela charneca. Foi então que avistou um garoto sentado tranquilamente sobre a grama.
Ao seu redor, alguns animais pareciam completamente à vontade. Um pequeno cordeiro descansava próximo dele. Um corvo observava tudo atentamente. E um esquilo aproximava-se sem demonstrar medo. Mary percebeu imediatamente quem era. Você é Deacon? Perguntou timidamente. O garoto levantou os olhos e sorriu. Sou sim, respondeu gentilmente. E você deve ser a senhorita Mary. Deacon tinha cabelos cor de fogo, olhos cheios de bondade e uma expressão tranquila. Havia algo nele que transmitia confiança. Marta falou muito sobre você, comentou Mary. Deacon sorriu novamente. Ela também falou sobre você. Por alguns instantes, conversaram sobre a charneca. Deacon explicava com entusiasmo os hábitos dos animais e as mudanças que aconteciam na natureza com a chegada da primavera. Mary escutava fascinada. Nunca havia conhecido alguém que amasse tanto o mundo ao seu redor. Gosto de observar como tudo cresce, explicou Deacon, as sementes, as flores, os animais. Cada coisa tem seu próprio tempo. As palavras ficaram na mente de Mary. Talvez as pessoas também tivessem seu próprio tempo para mudar. Durante a conversa, Mary percebeu que se sentia confortável ao lado de Deacon. Não precisava fingir ser alguém diferente, nem dar ordens ou exigir atenção. Pela primeira vez, estava construindo uma amizade verdadeira. Deacon mostrou algumas sementes que carregava consigo. Falou sobre flores que poderiam crescer durante a primavera. E explicou como cuidar adequadamente de um jardim. Mary sentiu um desejo ainda maior de devolver vida ao jardim secreto. Mas ainda não tinha coragem de revelar seu grande segredo. Ao se despedirem, Deacon sorriu. Espero que possamos conversar novamente, disse ele. Mary concordou. Enquanto caminhava de volta para Misselthwaite Manor, percebeu algo importante. A Inglaterra já não parecia tão fria e solitária quanto antes. Agora existiam pessoas que despertavam sua confiança. Marta, com sua sinceridade e alegria. E Deacon, com sua bondade e amor pela natureza. Naquela noite, antes de dormir, Mary pensou em tudo o que havia mudado desde sua chegada. O jardim secreto. O tordo de peito vermelho. A descoberta da amizade. A menina irritada e solitária começava lentamente a dar lugar a alguém mais aberta ao mundo. E, assim como as flores aguardavam pacientemente pela primavera, Mary também estava florescendo. Sem perceber, o verdadeiro poder do jardim secreto já transformava seu coração. E muitas outras descobertas ainda estavam por vir.